do adiamento de incorporação. Artigo 96. O adiamento de incorporação e de matrícula constitui o ato de transferência de um conscrito de uma classe para prestar o serviço militar com outra classe posterior à sua. Parágrafo 1º. O adiamento de incorporação poderá ser concedido mediante requerimento dirigido ao comandante da RM, onde residir o interessado, ou aos comandantes da DNZAE, nos casos dos preferenciados ou alistados na Marinha e na Aeronáutica, através da CS ou de outros órgãos do Serviço Militar. Parágrafo 2º. Os requerimentos a que se refere o parágrafo anterior serão apresentados durante a época da seleção, de preferência até 30 dias antes do seu término. Os documentos necessários para os instruir constarão das instruções complementares de convocação. Parágrafo 3º. A concessão dos adiamentos de incorporação será anotada no CAN do interessado após o pagamento da taxa militar na forma do artigo 224 deste regulamento, seja pelas CS quando fixas, seja pelo órgão alistador correspondente. A CSM registrarão as referidas concessões. Parágrafo 4º. Os residentes no exterior, inclusive os que ali estiverem frequentando cursos e que o comprovem mediante apresentação do CAN e do passaporte, ao regressarem ao Brasil, terão a situação militar regularizada do seguinte modo: 1. O tempo passado no exterior será considerado como adiamento de incorporação sem necessidade de requerimento, devendo ser paga a taxa militar correspondente. 2. Concorrerão à seleção da primeira classe a ser incorporada. Parágrafo 5. Para comprovarem, quando do seu regresso ao Brasil, a situação de residentes no exterior, os brasileiros de que trata o parágrafo 4º deste artigo deverão apresentar-se anualmente ao Consulado do Brasil, respectivo, para anotação da referida situação no CAN. Artigo 97. Terão a incorporação adiada por 1 ano os conscritos julgados incapazes B1 por ocasião da seleção, nos termos do artigo 55 deste regulamento. Artigo 98. Poderão ter a incorporação adiada, por 1 ano ou 2 anos. Alínea A. Os candidatos à matrícula nas escolas de formação de oficiais da ativa, desde que satisfaçam, na época da seleção, ou venham a satisfazer, dentro do prazo do adiamento, as condições de escolaridade exigidas para o ingresso nas referidas escolas. A linha B. Os candidatos à matrícula nas escolas, centros ou cursos de formação de oficiais da reserva, nas mesmas condições fixadas na letra A anterior. A linha C. Os que se candidatarem à matrícula em institutos de ensino, oficiais ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, desde que aprovados no 2º ano do ciclo colegial de ensino médio, à época da seleção da sua classe. 2. Por tempo igual ao da duração dos cursos ou até a sua interrupção, os que estiverem matriculados. A linha A. Em institutos de ensino devidamente registrados, destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião ou de membros de ordens religiosas regulares. A linha B. Em cursos de formação de oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros, conforme o já prescrito no artigo 14 deste regulamento. A linha C. Em institutos de ensino, oficiais ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários. 3. Pelo tempo de permanência no exterior. A linha A. Os que se encontrarem no exterior, inclusive frequentando cursos e que o comprovem nos termos do parágrafo 4 e 5 do artigo 96 deste regulamento. A linha B. Os que obtiverem bolsas de estudo no exterior de caráter técnico, científico
ou artístico, até data anterior a que lhe for marcada para incorporação ou matrícula, na forma dos parágrafo 4º e 5º do artigo 96 do presente regulamento. Parágrafo 1º. Os que tiverem a incorporação adiada, nos termos do número 1 deste artigo. 1. Candidatos à matrícula em escolas de formação de oficiais da ativa e que não se matricularem terão prioridade para matrícula nas escolas, centros ou cursos de oficiais da reserva. 2. Candidatos à matrícula em escolas, centros ou cursos de oficiais da reserva terão prioridade para matrícula nesses órgãos, desde que satisfaçam as condições exigidas. Caso não satisfaçam essas condições ou não se apresentem findos os prazos concedidos, terão prioridade para incorporação em corpos de tropa ou organizações navais e aéreas correspondentes, com a primeira classe a ser convocada, ou 3. Candidatos à matrícula nos institutos de ensino destinado à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, que não obtenham matrícula em nenhum desses institutos, concorrerão com prioridade à incorporação nas organizações militares da ativa, com a primeira classe a ser convocada. Parágrafo 2º. Os que tiverem a incorporação adiada, de acordo com o número 2 deste artigo, após concluírem os cursos. 1. Os da letra A serão considerados dispensados do serviço militar inicial, ficando sujeitos ao cumprimento de obrigações que lhes forem fixadas nos serviços das Forças Armadas ou na sua assistência espiritual, de acordo com a respectiva formação, mediante legislação especial e nos termos do parágrafo 2º do artigo 181 da Constituição da República. Farão jus ao documento comprobatório de situação militar, fixado no parágrafo 4º do artigo 107 deste regulamento. 2. Os da letra B terão a situação regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército. 3. Os da letra C terão a situação regulada em legislação especial. Parágrafo 3º. Os que tiverem a incorporação adiada de acordo com o número 2 deste artigo e que interromperem o respectivo curso. 1. Os da letra A concorrerão à incorporação com a primeira classe a ser convocada. 2. Os da letra B que tenham sido desligados antes de 1 ano de curso e não tenham direito à matrícula, concorrerão com prioridade à incorporação com a primeira classe a ser convocada, de acordo com o prescrito no artigo 14 deste regulamento. Após 1 ano de curso, serão considerados reservistas de segunda categoria. 3. Os da letra C terão prioridade em igualdade de condições de seleção para matrícula em órgãos de formação da reserva, ou terão prioridade para incorporação em organização militar da ativa, com a primeira classe a ser convocada conforme o caso. Parágrafo 4º. Os que tiverem a incorporação adiada até a terminação ou interrupção dos cursos, por estarem matriculados em institutos de ensino destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião ou de membros de ordens religiosas regulares, bem como em institutos de ensino destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, deverão apresentar-se anualmente ao órgão do serviço militar adequado, a fim de terem sucessivamente prorrogada a data de validade do CAM, registrada na ocasião da concessão do adiamento. Artigo 99. Os refratários não poderão obter o adiamento de incorporação com o fim de se candidatarem à matrícula nas escolas, centros, cursos e institutos previsto no número 1 do artigo 98 deste regulamento. Artigo 100. Não será interrompido o prazo de adiamento de incorporação dos brasileiros que se encontrarem frequentando cursos no exterior e que vierem ao Brasil em gozo de férias, por prazo não superior a 90 dias. Artigo 101.
Os que obtiverem adiamento de incorporação por qualquer prazo e motivo deverão apresentar-se nas épocas que lhes forem marcadas, sob pena de incorrerem na multa prevista no número 2 do artigo 177 deste regulamento, sem prejuízo da ação penal que couber no caso. 1. Seja CS para incorporação e matrícula. 2. Seja a um órgão adequado do serviço militar para regularização da sua situação militar. Parágrafo único. Deverão ainda apresentar-se aqueles cujo motivo da concessão do adiamento houver cessado antes da terminação do prazo fixado. A apresentação deverá realizar-se imediatamente após a cessação do motivo da concessão. Artigo 102. Os diretores dos institutos de ensino a que se referem as letras A e C do número 2 do artigo 98 desse regulamento deverão remeter aos comandantes DRM, DN e ZAE, em cujos territórios tenham sede, relações dos alistados de cada força que concluírem os respectivos cursos ou forem desligados antes de concluírem, contendo nome, filiação, data e local de nascimento, número, origem e natureza do documento comprobatório de situação militar. Parágrafo único. As relações a que se refere este artigo serão remetidas imediatamente após o término do curso ou o desligamento, no caso de sua interrupção. Artigo 103. A cada concessão de adiamento corresponderá o pagamento prévio da taxa militar prevista no artigo 224 deste regulamento. Parágrafo único. Não será cobrada taxa militar dos que tiverem sua incorporação adiada por terem sido julgados incapazes temporariamente para o serviço militar ou por estarem matriculados em cursos de formação de oficiais das polícias militares ou de corpos de bombeiros.